Corona tem um laboratório criogênico que se usa para armazenar a mesma tensão de levedura. Desde 1925 é preservada em nitrogênio líquido. A Corona é a cerveja mais famosa do mundo. Ela é distribuída em mais de 170 países ao redor do mundo. No México, se fabrica cerveja desde 1925 e tornou-se a cerveja mais vendida no país apenas 10 anos depois. O México exporta mais cerveja do que qualquer outro país. Tudo se deve a uma pequena rodela de limão que, em harmonia com uma bela Corona, chamou a atenção de apreciadores de bebidas no mundo todo. Em 1997, começou uma ambiciosa operação da companhia para abastecer a demanda mundial pela cerveja. Na fábrica do grupo, em Zacatecas, se fabrica um dos ícones nacionais do México, a cerveja Corona. Ela tem capacidade de produzir 2,400 milhões de litros de cerveja por ano. A cerveja é a bebida mais popular do mundo. A indústria de cerveja está sempre atrás de inovação e criatividade para se destacar de seus concorrentes. Não é diferente com a Corona. Ela investe em comerciais que retratam situações e ocasiões ideais para se apreciar uma Corona, passando assim aos espectadores o desejo de obter seus produtos e desfrutar dos momentos e dessa sensação. A cerveja é um líquido doce de malte fermentado e aromatizado com lúpulo. As cervejas normalmente são compostas de 4 ingredientes: cevada, lúpulo, fermento e água. Na fábrica da Corona se produz 20 milhões de garrafas de cerveja todo dia. Tudo começa com o malte que vem de Zacatecas, que é a região central do cultivo de cevada no México, ponto estratégico para que agricultores possam ter facilidade no transporte de cevada até a fábrica e também baixo custo no transporte. Quando chega a carga, é rigorosamente analisada por scanners que avaliam a qualidade do produto, sendo descartado se houver alguma carga fora dos padrões de qualidade da empresa. A qualidade é tão priorizada pela empresa que ela mesma tem seus próprios cientistas que analisam os grãos em seus laboratórios. Para se produzir 20 milhões de garrafas, precisa cerca de 165 toneladas de cevada diariamente. O primeiro carregamento do dia, após analisado, pode assim ser descarregado e então começar o processo para a transformação em malte. Para isso, eles inventaram um sistema para que não seja desperdiçado nenhum único grão. A fábrica recebe diariamente quase 2.000 toneladas de cevada. São quase 30 caminhões a cada 24 horas. A cevada passa por filtros gigantes e é armazenada em silos de grãos. Cada silo tem 4.000 metros cúbicos, tendo assim a capacidade de estocar cevada mesmo diante de estiagens. Dentro de um dos tanques está um malteiro mestre, que está prestes a começar a transformar a primeira entrega de cevada do dia. O primeiro passo é conhecido como milkshake, e enche enormes tanques com cevada e água e os grãos começam a brotar e recuperar a umidade que tinham antes de ser colhido. É deixado descansando por 1 dia e meio, para o grão amolecer e facilitar a próxima etapa, com isso dando sabor à água, um dos elementos mais importantes nesse processo. Por isso, a empresa constitui com 8 poços que extraem a água de alta qualidade embaixo das instalações. Cada poço tem 150 a 500 metros de profundidade e entra num aquífero cheio de água que se filtra pelos lençóis freáticos. A fábrica de Zacatecas orgulha-se por ser uma das que menos consome água no mundo. Nesse processo, cerca de 12 litros de água por cada garrafa.
Após a imersão na água por cerca de 36 horas, a cevada está pronta e passa por uma esteira que a leva até o tanque de germinação, e passará mais 4 dias. O controle climático do tanque é essencial para esse processo. Assim, então, passando o tempo correto, o grão é enviado para o processo de secagem, concluindo assim o processo de germinação. Depois de absorver uma grande quantidade de água, o malte agora pesa 400 toneladas. Logo após, ele é transportado para uma fornalha para começar o processo de secagem, conhecido como torrefação. A torrefação elimina a umidade e reduz o seu peso durante 1 dia e meio, e finalmente o malte está pronto para percorrer uma distância de 600 metros em uma esteira e pode começar a ser destilado. O malte se mistura em maceradores enormes com mais água, até obter uma substância chamada mosto. A principal função é converter os amidos em açúcares. Isso vai definir as características finais da cerveja. As enzimas do malte quebram o amido e produzem os açúcares fermentáveis. Esta mistura é aquecida por 90 minutos. Logo após é feito um teste crítico para garantir que todo o amido foi transformado em açúcares. Adiciona-se iodo às amostras. Quando muda de cor, significa que todos os amidos foram transformados em açúcares. Em poucos minutos, são bombeados 140 litros de mosto para o próximo tanque, para remover o grão da mistura, o que é chamado de filtragem. Esta mistura é colocada em um recipiente chamado uva de filtro. Na fase de cozinhar o mosto, é fervido o lúpulo para fornecer o sabor amargo e aroma exclusivo da Corona durante cerca de 90 minutos. Depois é deixado esfriar e então é adicionado o fermento para começar a fase de fermentação. A levedura permite que o pleno sabor da cerveja aponte o ponto máximo enquanto converte os açúcares em dióxido de carbono e álcool, dando assim à cerveja sua efervescência e teor alcoólico. A Corona tem um laboratório criogênico que se armazena a cepa de fermento desde 1925. Tem sido preservada em nitrogênio líquido. Nos tanques de fermentação, o mosto é transformado em cerveja. Cada tanque tem capacidade para cerca de 45 milhões de garrafas de Corona. A fermentação dura 3 semanas. A próxima fase é experimentar para ver se está tudo nos padrões. Assim, passam a ser engarrafadas cerca de 18 garrafas por segundo. Por último, são embaladas e distribuídas pelo mundo. A fábrica possui sua própria estação de trem, para facilitar o transporte até o mercado internacional.